Bem-vindos, bem-vindos ao primeiro vídeo da série Paciente Grave em Foco. Se você não me conhece, meu nome é Lucas e aqui a gente vai discutir casos reais dos meus plantões, casos que eu vivenciei, pacientes aí que podem chegar a qualquer momento para você nos plantões. O objetivo aqui é eu passar para vocês algumas dicas práticas, algumas nuances, diagnósticos diferenciais, tudo que envolve o atendimento desse paciente para que você possa ter mais segurança nos seus atendimentos. E vamos aqui para o primeiro caso. O caso de hoje está muito interessante. A gente tem um caso hoje aqui de um paciente que eu tenho certeza que você já atendeu aí. Um paciente que chegou com sepse e, consequentemente, precisava receber volume. Mas ele também tinha uma insuficiência cardíaca grave. E aí gerou aquela dúvida, será que a gente deve ou não fazer volume para esse paciente? Então fica aqui até o final do vídeo que a gente vai discutir isso, você vai entender direitinho quando tomar essa decisão e a gente vai discutir muitas outras coisas relacionadas a esse caso. Lembrando que essa paciente é uma paciente real, é uma paciente que eu atendi no meu plantão. E aí vamos ver qual que era a historinha dela. Então essa paciente, a história dela foi coletada com a familiar e apesar dessa insuficiência cardíaca que ela tinha e da idade de 81 anos, ela era uma paciente totalmente funcional. Ou seja, era uma paciente que comia sozinha, tinha uma certa independência, tomava banho sozinha. E por que eu tô falando isso daqui? Isso aqui é uma coisa para vocês se atentarem também. Hoje em dia, a gente não olha só para a idade, a gente tem que olhar essa questão da funcionalidade. Isso vai dar uma ideia para a gente de como o paciente realmente piorou e até para a gente tomar decisões no sentido de medidas invasivas. E aí essa paciente, há uma semana, ela piorou a dispneia, né, que antes aparentemente era uma dispneia que eram uns esforços maiores e agora está sendo aos pequenos esforços, então ela está tendo dispneia ali para trocar roupa, tomar banho, coisas pequenas do dia a dia. Edema de membros inferiores. Essas eram as duas queixas principais que ela trouxe para a gente. Não teve dor torácica, não teve palpitações e não teve outros sintomas cardiovasculares. Aí eu conversei mais a fundo com essa familiar para a gente entender, né, se tinha mais alguma coisa. E aqui uma dica para vocês tem muita coisa que o paciente não vai te trazer, mas é importante. Então você tem que ter na sua mente aí algumas coisas dentro de cada caso, né, dentro de dispneia, dentro do que ela falou de edema e tudo, algumas coisas que são importantes você entender. Então eu fui conversando com ela ali, e aí é o que eu tô dizendo, você tem que ter uma pergunta ativa, né? Perguntar ativamente pro paciente o que ele sentiu. E o familiar falou que ela queixou de disúria logo antes dos sintomas se iniciarem. E teve até um episódio de febre não aferida. Então olha, isso daqui é interessante. Quando a gente está pensando num paciente que teve uma infecção, né? Se ela estava com uma disúria, poderia ali ter uma polaciúria, poderia ter até tido a febre mesmo aqui, foi não aferida, não dá pra gente ter totalmente certeza, mas aparentemente a linha aqui o paciente começou um quadro de infecção e logo depois ela teve esses sintomas de dispneia, ao qual ela já tinha uma dispneia basal, provavelmente pela insuficiência cardíaca dela, mas que piorou agora. E aí ela chega no pronto atendimento, rebaixada, com Glasgow de 13, taquipneica, dessaturando, hipotensa, 75/40 e com o tempo de enchimento capilar reduzido. Então olha só que interessante. Então, primeira coisa que eu falei para vocês, você vai imaginar, né, dentro do cenário, tenta imaginar como esse paciente era em casa, o que ele fazia antes, e essas comorbidades, o que trazia para o paciente. Então, era um paciente de 81 anos, com alto risco cardiovascular, essa é a informação importante aqui para a gente, que tinha uma insuficiência cardíaca, que era já bem grave, com a fração de ejeção bem reduzida, mas que aparentemente tinha uma dispneia só aos grandes esforços e agora está uma dispneia importante. E que isso tudo aconteceu logo que se iniciou um quadro de infecção. Então, quando a gente pensa aqui, muito provavelmente essa paciente tem um quadro de infecção, né? E aqui ela já é uma paciente que está em sepse, e aí a primeira coisa que eu quero discutir com vocês aqui é exatamente isso. Quando a gente pega um paciente com infecção, a gente tem que tentar entender se ele tem alguma disfunção orgânica. Aí vai ter aqueles scores que podem ajudar a gente, como o QuickSOFA e tudo mais, mas lembre-se que às vezes tem pacientes que não vão se encaixar aí e vão ser sepse, como pacientes também que se encaixariam ali, mas não é sepse. Então, eu prefiro pensar o seguinte, teve infecção, eu vou raciocinar em cima e pensar, será que esse paciente está apresentando alguma disfunção orgânica? E aí você vai por sistema neurológico, que é mais ou menos o SOFA mesmo.
Sistema neurológico, essa paciente está Glasgow 13, ela está um pouquinho rebaixada. Então isso aqui já é um pouco estranho, né? Por que uma paciente só com quadro de infecção urinária simples, se fosse uma cistite, estaria ali apresentando um rebaixamento do nível de consciência? Da parte cardiovascular, essa paciente está hipotensa. Da parte respiratória, essa paciente está desaturando, está taquipneica. Então aqui eu nem preciso de exame laboratorial para entender que essa paciente já é um quadro de sepse. Então o diagnóstico inicial é o quê? É uma paciente com sepse e que aparentemente descompensou a insuficiência cardíaca. E aí a gente vai conversar algumas coisas em cima desse caso aqui. E antes, não se esqueça de já me seguir aqui para você receber outras discussões de caso como essa daqui, hein? E aí, beleza, vamos começar a sistematizar o atendimento dessa paciente aqui juntos, hein? Então é aquela coisa, paciente grave chegou para você, vai ser aquele ABCDE de sempre, não vai ter segredo aqui no início, né? E aí, claro, junto com isso você vai raciocinando em cima do diagnóstico, mas lembre-se que a prioridade aqui não é entender o diagnóstico final da paciente, é tirar ela da gravidade. A ABCDE começa ali visualizando mesmo se a paciente está conseguindo respirar bem, se ela está desaturando, se ela está com esforço respiratório e essa parte circulatória, né? Quando a gente vai pensar, tem uma certa ordem, tudo, mas assim, o ideal na prática é a gente estar vendo essas coisas ao mesmo tempo, né? Não precisa ali ver toda a parte de via aérea, depois pular para a parte circulatória, a gente vai ver isso junto, certo? E aqui, então, essa paciente, ela tá desaturando. Você vai dar aquela checada ali se ela tá ventilando, porque pode acontecer, por exemplo, dela ter engasgado com alguma coisa e aí tá com aquilo ali na via aérea, né? Por mais que a história aqui é totalmente não típica, mas a gente tem que descartar isso daí. Essa paciente está desaturando, então vai ser aquela conduta básica de colocar o oxigênio. E aí aqui a dica é o seguinte, sempre esteja em mente que essa paciente já não teria indicação de uma intubação imediata. Lembre-se que se a paciente não está em iminência de PCR, alguma coisa assim, você não precisa tomar essa decisão em 3 segundos e aí já ir desesperado intubando a paciente. Mas sempre eu reforço isso aqui para vocês que intubação precoce é uma coisa importante. Então essa paciente aqui, você já começa a pensar, será que ela não precisa de uma via aérea? Né? Mas esses pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, às vezes a gente inicia ali o oxigênio, tenta entender o contexto, tenta entender ali o que está acontecendo antes de realmente já intubar o paciente. Então, beleza, começou um oxigênio para essa paciente e aqui a parte circulatória parece que não está muito legal também. Será que essa paciente está tendo um choque? E aí a gente tem que lembrar, o que é o choque, né? O choque, ele é uma dificuldade do organismo em entregar, principalmente o oxigênio, né, para os tecidos periféricos. E aí, assim, o choque, a gente não precisa ter hipotensão efetivamente. Para essa paciente aqui, facilitou nossa vida, porque ela está hipotensa, ela está com uma PA de 75/40. Então, nesse caso aqui, ela ajudou um pouco porque a paciente tem hipotensão. Mas, por exemplo, se o paciente chega só com uma alteração de consciência, será que é porque a perfusão no sistema nervoso central não está ruim? Se o paciente chega com a pele fria, pegajosa, tempo de enchimento lentificado, isso daí já poderia ser considerado um choque. E aí, sempre que a gente pensar em choque, a gente tem que tentar classificar o paciente em um daqueles choques, né? O principal, disparadamente, no nosso atendimento aí de pronto-socorro, vai ser o choque distributivo, que é o choque séptico. O paciente vai estar com uma infecção, ele faz uma vasodilatação periférica e aí ele tem um choque. Esse é o choque distributivo. Mas a gente tem que lembrar também que a gente tem o choque obstrutivo, né, que é como se alguma coisa, lembra do obstrutivo, a palavra obstruindo, é alguma coisa que está obstruindo e gerando uma pressão elevada que vai ser refletida para o coração. E aqui a gente tem que lembrar principalmente do tromboembolismo pulmonar. Outro tipo de choque, o choque hipovolêmico, né, que vai vir muito aí por causa de hemorragias, paciente que está sangrando muito, paciente que está muito desidratado, a gente pode ter o choque hipovolêmico e o choque cardiogênico, que nada mais é do que falha na bomba cardíaca, certo? E aí, por que eu trouxe exatamente esse caso aqui para vocês? Porque quando você vai estudar lá, você vai ver cada choque desse separado. Mas, na vida real, a coisa não é bem assim. Às vezes você não consegue classificar um paciente em um choque só porque eles coexistem. Então vamos pensar nessa paciente aqui. Essa paciente, ela tinha uma insuficiência cardíaca já, com uma fração de ejeção bem baixa, que aparentemente descompensou pela infecção. Então será que essa paciente não está fazendo um choque cardiogênico? Mas é uma paciente que teve sintomas infecciosos e que aparentemente está evoluindo para uma sepse. Essa paciente, ela já tem disfunção orgânica, essa paciente está em sepse, né? Lembrar que quando a gente está pensando em sepse, a gente tem o Quicksolve, a gente tem o Solva para auxiliar, mas nesse primeiro contato com o paciente, a gente tem que tentar pensar infecção mais disfunção orgânica já é sepse até que alguém me prove o contrário.
principalmente por causa da prevalência. E quais são as funções que a gente vai avaliar? Isso daí é simples, é só você ir por sistema. Sistema neurológico, será que esse paciente está rebaixado? Sistema cardiovascular, está hipotenso, está com má perfusão? Sistema respiratório, está taquipneico, está desaturando, a parte renal, está oligoanúrico, tudo isso aí já vai inferir para a gente que o paciente tem uma disfunção orgânica. Então aqui a gente tem um paciente que tem um choque misto, ele tem uma junção de dois choques, certo? E quando a gente pensa assim na insuficiência cardíaca em si, a gente tem que lembrar de classificar esse paciente naqueles perfis, né? Então a gente tem perfil A, perfil B, perfil, alguns lugares chamam de L, alguns lugares chamam de D, né? Que vai ser o C e o L ou D, certo? E aí, quando a gente está pensando nesse perfil, por que isso aqui vai definir muita coisa pra gente? Porque às vezes isso vai definir no paciente grave, na insuficiência cardíaca que está grave, primeiro ele vai dar uma informação das primeiras condutas ali, mas ele também vai ser muito importante para a gente decidir sobre droga vasoativa. Então, no caso dessa paciente, o que a gente iria fazer? Eu vou tentar entender ali se essa paciente ela está congesta. Porque lembra aqui que as duas coisas que vão definir para a gente escolher o perfil do paciente é a congestão e é a perfusão, certo? Ao qual a gente vai ver por tempo de enchimento, nível de consciência, pele fria, pegajosa, que seria o baixo débito, e a questão da congestão, se o paciente está úmido ou se ele está seco, certo? Se ele está congesto. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai avaliar a ausculta pulmonar, a gente vai avaliar, por exemplo, essa paciente falou que já estava com edema de membros inferiores, a gente pode ver turgência jugular, tá bom? E aí a gente vai ter aquela perspectiva inicial de que se o paciente está mais para seco ou se ele está mais para congesto. Agora, lembra, você não pode apoiar nisso daqui totalmente para tomar sua conduta, tá? Por quê? A sensibilidade e a especificidade do exame físico, infelizmente, ela é muito baixa. Então, é necessário a gente fazer? Claro que é, mas a gente tem que ser pé no chão nesse sentido aqui, não vai se guiar só por isso, tá? Beleza, aí você viu ali a perfusão dessa paciente, essa paciente, ela está hipotensa, né? Ela provavelmente está mal perfundida, então essa paciente, ela tem um perfil que é frio, e provavelmente ela é um perfil úmido também. Porque igual eu falei para você, essa é a impressão inicial ali que a gente teve no nosso exame físico, toda aquela avaliação inicial. Como que a gente trata uma paciente desse perfil aqui? Quando a gente pega uma paciente com esse perfil, a gente provavelmente vai precisar dar droga vasoativa para ela, porque a gente precisa aumentar a força de contração. Então isso é o que a gente aprende quando a gente está estudando insuficiência cardíaca, né, isoladamente. Só que aí vamos virar a chave um pouquinho para o lado da sepse. Quando a gente está tratando um paciente com sepse, o que a gente precisa fazer é dar volume, porque esse paciente, ele tem uma certa hipovolemia, né, uma hipovolemia relativa que a gente chama, e por conta também dele estar vasodilatado, a perfusão periférica fica ruim. Esses pacientes, então, eles respondem a volume. Só que aí, olha só, a gente tem um paciente que a gente está precisando dar volume, certo? E a gente tem um paciente que está com um possível choque cardiogênico, ao qual ele tem baixo débito e que está congesto. Ou seja, a gente precisaria tirar volume desse paciente com furosemida e dar aqui um inotrópico para ele aumentar a força de contração do coração. Então isso daqui é uma situação que vocês vão vivenciar muito, e que se você não entender as duas coisas separadas primeiro e depois tentar juntá-las, se você não pensar em cima de um paciente desse, quando ele chegar para você vai complicar, certo? Eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, alguns atalhos para vocês conseguirem tomar essa decisão. Será que eu vou dar volume? Será que eu vou tirar volume? Certo? Então, primeira coisa, como eu falei, você vai ver se o paciente tem sinais de congestão. Certo? Se esse paciente já tiver com muita congestão evidente mesmo, então turgência jugular, é um paciente que você vai deitar ele não tolera, tá numa ortopneia. Se você tiver um ultrassom beira-leito ali, eu sei que isso daqui não é realidade na maioria dos serviços, mas se for num lugar que você consegue ter essa informação, você consegue estimar a volemia. Você faz o ultrassom pulmonar, vê se esse paciente não tem sinais ali de congestão, e depois você faz o cardíaco, você consegue estimar a volemia desse paciente, certo? Mas se você não tiver essa ferramenta, você vai se guiar pelo exame físico. Então, se o paciente ele está claramente congesto, se ele está assim claramente congesto, edema agudo de pulmão mesmo, tem até aquele líquido soltando, o paciente em franca insuficiência respiratória e parece que a insuficiência respiratória vem mesmo da parte da congestão pulmonar, crepitando até ápice. O que eu te recomendo aqui é não faça volume nesse paciente. Ah, mas ele tá com sepse. Tudo bem, mas se você colocar volume nesse paciente, você vai gerar uma sobrecarga assim, que ele já não está conseguindo lidar, certo? Então, nesse primeiro momento, pelo menos, não faça volume. Se for aquele paciente que está mais limítrofe, ou seja, parece que ele tem um pouquinho de congestão,
mas que talvez ali ele toleraria um pouquinho de volume, ele não está numa franca insuficiência respiratória ainda, você pode fazer o volume, mas aqui faça com cuidado, 250 ml e reavalie esse paciente. Se ele pular a qualquer momento para esse outro perfil desse paciente, você para esse volume imediatamente, certo? Nessa paciente, no caso, ela realmente estava com muito sinal de incongestão, então eu optei por não fazer volume, dei uma segurada nesse volume, certo? E a gente iniciou até um pouco de furosemida para ela. E aí, como que a gente vai fazer essa furosemida? Geralmente na descompensação da insuficiência cardíaca. Se o paciente já usava furosemida, você vai pegar a dose que ela usava em casa, então vamos supor que ela usava 40 mg via oral, e você vai converter esse valor para até 2,5 vezes, então 40 vezes 2,5 vai ser 100, certo? E aí você vai fazer essa dose venosa. Então você vai fazer, na verdade, 100 mg venoso. Essa seria a dose máxima ali para você fazer uma dose diária. Não necessariamente você precisa fazer toda essa dose. Você vai fazer ali mais ou menos de 1 a 2,5 que ela usava, porém você vai converter para endovenoso. Se o paciente não usava furosemida, você vai fazer ali aquela dose padrão de 20, 40 mg e vai sentir o que aconteceu, tá? Lembra que aqui eu quero trazer para vocês aqui uma confusão que acontece demais. Eu pego muito paciente com esse tipo de prescrição que entrou no pronto atendimento e aí acaba fazendo essa confusão. Se o paciente, a gente conversou aqui, se ele precisa de dar volume por conta da sepse, mas ele precisa receber diurético por conta da insuficiência cardíaca, tem muita gente que faz o seguinte: se ele precisa dos dois, vou dar os dois. Gênio, eu sou um gênio. Mas, gente, isso daqui não faz o menor sentido. Quando a gente está pensando em balanço hídrico, ou a gente está levando esse balanço para um lado, ou a gente está levando esse balanço para o outro lado, certo? Então não faz sentido a gente dar soro e furosemida aqui. Você tem que decidir, ou você vai fazer soro, ou você vai fazer furosemida, certo? Então, para essa paciente, a gente iniciou furosemida para ela, iniciou o oxigênio, iniciou a VNI, e aqui é outra coisa que eu quero lembrar vocês. Gente, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, edema agudo de pulmão, eles respondem muito bem a VNI. Não se esqueçam da VNI. Por que esse paciente eu não intubei ele logo lá no começo? Porque é um paciente que responde muito bem a VNI. Paciente que chega para você em franca dispneia, desde que ela não esteja rebaixada demais. Essa paciente estava Glasgow 13, ainda tinha assim, tava ali limite pra gente fazer a VNI. Mas ali quando a gente colocou o oxigênio, ela acordou um pouquinho mais, então a VNI até foi bem indicada, mas se essa paciente continuar rebaixando, tenha cuidado com a VNI também, tá bom? E aí, esse paciente vai chegar para você em insuficiência respiratória. Se você está suspeitando de insuficiência cardíaca descompensada, edema agudo de pulmão, dá uma segurada, tenta uma VNI ali antes de intubar essa paciente. Ah, mas e se ela evoluir para intubação? Aqui é uma dica de prática que eu dou para vocês. Prepara o material da intubação, começa a VNI. Se essa paciente evoluir para intubação, você já pré-oxigenou ela na VNI. Então você já ganhou tempo. Se essa paciente melhorou, você deixou de intubar a paciente, que a gente sabe que é uma coisa complicada, né? Vai trazer outros riscos, certo? Beleza. Só que aqui a gente não conseguiu resolver a vida da nossa paciente ainda, né? A gente fez a furosemida, mas essa paciente ainda está em choque, né? Lembra que ela está hipotensa, com uma PA de 75/40. E aí? O que a gente vai fazer? Se é um choque séptico, o certo aqui era a gente iniciar noradrenalina. Se é um choque cardiogênico, o certo é iniciar a dobutamina. E aí, o que eu vou fazer? Então, prestem bem atenção. A dobutamina, ela tem uma ação de aumentar o inotropismo, aumentar a força de contração do coração. Porém, por também ter uma ação em vaso periférico, ela faz um pouco de vasodilatação e isso pode levar à hipotensão. Não é exatamente que isso pode levar à hipotensão, mas num paciente que já está hipotenso, isso pode, piorar o quadro de hipotensão. Então, o que a gente faz aqui? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta a gente a fazer o seguinte: se o paciente está com uma PAS maior que 85, ou seja, uma PA sistólica maior que 85, a gente pode entrar diretamente com a dobutamina se a gente estiver pensando em um choque cardiogênico puro. E aqui talvez não se encaixe muito para o nosso paciente, porque essa paciente ela tem um choque cardiogênico, mas ela também tem um choque distributivo, tá? Então, supondo que essa paciente não tivesse essa infecção e ela tivesse com uma PA sistólica acima de 85, talvez aqui eu poderia entrar com a dobuta direto. Ah, mas isso não vai causar hipotensão? Não, porque a gente vai aumentar a força de contração, que é o que o coração está precisando no choque cardiogênico. Então, na verdade, a pressão vai até subir, porque esse efeito secundário que causa vasodilatação, ele é menor do que o efeito de aumentar a força de contração. Agora, a gente tem uma paciente que também está com choque séptico. Essa paciente, ela está vasodilatada, né? Ela está já com essa vasodilatação periférica. Então, aqui, o recomendado,
vai ser, até porque mesmo se ela tivesse um choque cardiogênico puro, ela não entraria no critério de entrar com a dobuta direto, porque ela tem uma PA sistólica menor que 85. Então aqui não tem dúvida, a primeira medicação vai ser noradrenalina, certo? Porque a gente precisa melhorar um pouco essa, né, algumas pessoas falam aí cabeça de pressão, a gente precisa atingir uma cabeça de pressão ali pra gente pensar em entrar com a dobutamina. Então beleza, eu vou entrar com a noradrenalina, certo? E aí é aquilo que eu já falei pra vocês aqui, diluição, essas coisas de medicação. Eu acho que não é uma coisa que a gente tem que gravar, tá bom? Vocês têm que ter algum material aí para vocês levarem pro plantão e ocupar a cabeça de vocês com raciocínio. Porque isso daí nenhum PDF, nenhum material, nenhuma anotação que você tiver vai fazer por você. Então gasta a sua memória, gasta seu estudo com isso. E pensa em questão de dose, vocês têm um material aí, um material bom para vocês pesquisarem, certo? Beleza, você vai iniciar ali a noradrenalina. Se você fez aquela diluição padrão ali de 234 ml de soro para 16 mg de noradrenalina, você começa ali devagarzinho, 3, 5 ml, certo? E aí vai aumentando isso daí de acordo e vai avaliando a resposta do seu paciente. E aí, quando esse paciente tiver com uma PAS um pouco melhor, então quando ela começar a atingir ali uma PAS de 100, né? Se ela passar desse 85, mas você pode até ter uma PAS de segurança, aí você pode entrar com a dobutamina, se você realmente está acreditando que esse paciente tem um choque cardiogênico também. Às vezes o paciente descompensou a insuficiência cardíaca, mas só de entrar com a noradrenalina, pensando no choque séptico, ele já vai conseguir reestabelecer a perfusão. Então você tem que tentar entender se o choque cardiogênico ali está contribuindo ou não. Como que a gente vai fazer isso? Igual eu falei para vocês, cenário ideal, ultrassom beira-leito, que aí você vai ver contratilidade do coração, você, né, vai avaliar tudo isso e vai ver se o paciente respondeu ou não depois que você colocou a medicação. Se você não tem ultrassom beira-leito, você pode usar alguns outros parâmetros, como a saturação venosa central, que você vai coletar direto do catéter aqui, né? O catéter vai ter que estar lá no seu átrio direito, e aí você pode coletar isso e fazer algumas comparações, gap de CO2, enfim, são coisas mais aqui de medicina intensiva, que eu acho que não vale a pena a gente entrar. Mas isso pode ajudar um pouco. Você colocou lá nora, otimizou o paciente, e aqui, se você já deu nora para o paciente, ele tá um paciente mais na sua mão, dá uma olhadinha de novo se não melhorou essa parte respiratória, você consegue ali dar um pouquinho de volume para esse paciente, certo? O paciente grave, ele é dinâmico, então a avaliação que você fez agora, às vezes daqui meia hora já é outra coisa. Então você vai iniciar ali a dobutamina se você achar que esse paciente tem um componente de choque cardiogênico junto, certo? Sepse é igual a iniciar antibiótico na primeira hora. A gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês, existem passo a passo? Existe, mas geralmente a gente vai pensar nessas coisas tudo ao mesmo tempo. Antibiótico aqui, vamos dar uma passada rápida, porque não é o meu foco aqui, mas vamos pensar o seguinte, se esse paciente veio de casa, né? Ou se esse paciente é internado. Isso é a primeira coisa que vocês têm que pensar. Se esse paciente já estava internado no hospital e veio com esse quadro, ou se ele teve uma internação recente, você vai pensar mais em uma infecção de perfis de bactérias hospitalares. Se o paciente veio de casa, você vai pensar mais numa infecção comunitária, certo? Se a gente está pensando em infecção do trato urinário, a gente tem que tratar aqui gram negativo. Se esse paciente veio de casa, ceftriaxone geralmente vai cobrir bem esse paciente, tá? Se esse paciente já estava internado ou teve alguma internação recente, como esse paciente é muito grave, você não pode errar no antibiótico aqui. Mas assim, presta muita atenção no que eu estou falando aqui, que é outra confusão. Não é que se o paciente é mais grave, eu vou dar um antibiótico de espectro maior. Não é isso. Então, por exemplo, esse paciente está em sepse, mas se ele veio de casa e não teve internação recente, eu vou dar ceftriaxone. Eu não preciso dar tazocin só porque ele está grave. Agora, se esse paciente já estava internado, eu pensaria em colocar aqui pelo menos um tazocin, né, que é a piperacilina tazobactam, para cobrir outros germes aqui, principalmente pseudomonas, certo? Então, o paciente veio de casa, daria ceftriaxone, pensando no foco urinário, o paciente já estava internado, teve internação recente, talvez começar aqui com piperacilina tazobactam, certo? Beleza, aí essa paciente, a gente já começou lá a VNI para ela, você vai ficar de olho como que ela tá respondendo, você já fez esse manejo inicial ali, né? O que a gente fez até agora para ela? Iniciou antibiótico, fez um pouquinho de volume, se tolerou ou não, se ela tava, no caso, essa aqui estava muito congesta, então a gente já iniciou direto a noradrenalina. Como parecia pela avaliação ali inicial que ela tinha um componente de choque cardiogênico também, entrou logo depois uma dobutamina e essa paciente, foi isso a avaliação inicial e as medidas iniciais, certo? E aí, ok, exame complementar aqui, qual que é o espaço dele para essa paciente? O raio-x de tórax vai ajudar a gente para poder ver alguma congestão, alguma coisa nesse sentido, certo? Exame laboratorial vai dizer pra gente se o paciente tem disfunções orgânicas. Então essas duas coisas vão entrar para essa paciente e vai ser uma coisa mais geral. O que eu pediria junto aqui
é uma troponina. Por quê? Sempre que um paciente entra com insuficiência cardíaca, por mais que essa paciente tenha uma causa óbvia, a gente tem que também pensar em outros fatores de descompensação. Qual que é o fator de descompensação da insuficiência cardíaca mais comum? Má aderência, disparadamente. Então, o paciente que para de seguir a dieta, o paciente que para de tomar o remédio, come muito sal, esse é o paciente que geralmente vai descompensar. E depois vão vir outras coisas. Infecções, como é o caso aparentemente dessa paciente, mas a gente não pode esquecer também da isquemia. Então, esse paciente que já infartou, se ele reinfartar de novo, ele pode vir a ter uma descompensação da insuficiência cardíaca, e às vezes ali ela já tinha uma infecção e tem as duas coisas ao mesmo tempo. Menos provável, mas tem que ficar na nossa cabeça. Cuidado que na insuficiência cardíaca, principalmente essas mais graves, a troponina vai vir aumentada mesmo, tá? Então, o ideal é a gente fazer curva, faz eletro, pensa bem se vale a pena realmente pensar em estratificar essa paciente. Sobre o raio-x em si, tem alguns achados que vão sugerir pra gente, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, porque o raio-x de um paciente que está em insuficiência cardíaca descompensado, até em edema agudo de pulmão, ele é um raio-x muito alterado. Só que a gente não pode confundir achando que é uma pneumonia, e aí às vezes a gente fica cego para essa parte da congestão. Então eu já vi muito, quando o paciente entra assim num quadro semelhante a esse, a pessoa não pensar na insuficiência cardíaca porque vê lá um raio-x cheio de opacidade e tudo, e achar que aquilo ali é uma pneumonia. Aí começa antibiótico, deixa o volume, esquece de dar furosemida, esquece de fazer VNI, esquece de pensar na parte da insuficiência cardíaca, esquece, né, de dobutamina quando precisa, tá? Tenham muito cuidado com a dobutamina, tá? Eu falei para vocês aqui dessa paciente, mas não é toda paciente que já tinha uma insuficiência cardíaca e vai fazer uma sepse que precisa entrar com dobutamina, tá bom? Sigam mais ou menos o que eu falei para vocês lá. E aí, beleza, o que a gente vai ter de achado aí no raio-x desses pacientes? Esses pacientes, eles podem se apresentar com derrame pleural, é uma apresentação comum, né? Mas o que você vai assim, ver como uma coisa que é um grande diferencial para você treinar o olho é essa questão do aumento da trama vascular. Comparando aí, né, dá uma olhada nesse raio-x que tá aí, olha como a trama do pulmão ela tá bem evidenciada, tá tudo muito branco, né, vamos dizer assim. Então a trama, os vasos do pulmão estão aparecendo muito, então muita gente confunde isso daí com infecção, mas isso daí não é infecção, isso é a trama do pulmão. Como o pulmão está cheio de líquido, os vasos eles começam a aparecer, certo? O interstício pulmonar começa a aparecer. E aí você pode ver ali até alguma fissura bem evidenciada, pode ter um pouquinho desse derrame pleural, tá? Mas o mais comum para a gente focar é isso daqui. Tem até um borramento da área cardíaca, certo? Você começa, não fica tão bem definido a área do coração ali. E o paciente pode ter essa área cardíaca aumentada também no paciente que já tinha uma insuficiência cardíaca. Comparando com o normal, olha como a trama é limpa, né? Olha a diferença. Claro que eu peguei um caso extremo aqui, esse paciente provavelmente está em edema agudo de pulmão, mas olha a diferença dessa trama do pulmão. É uma trama assim, né? Muito evidente, muito evidenciada. Então isso daí vai sugerir pra gente que realmente o paciente está congesto, certo? E aí, beleza. Qual seriam os próximos passos aqui? Então, recapitulando, a gente identificou que esse paciente, ele não tinha indicação por enquanto de uma intubação, identificou que esse paciente tinha um choque misto cardiogênico mais séptico, iniciamos ali o antibiótico, iniciamos uma droga vasativa, optamos por não fazer volume inicialmente, mas às vezes é uma opção para alguns pacientes. E aí o mais importante aqui é a gente estar vendo esse paciente o tempo todo, né? Está revisitando esse paciente aí para a gente não perder. Supondo que esse paciente ele começou a evoluir mal, certo? Esse paciente então ele começou a rebaixar mais, ele piorou a parte da insuficiência respiratória, ele não respondeu ao VNI. O que a gente vai fazer aqui? Intubação precoce. Isso é uma coisa que eu prego muito aqui para vocês, certo? Não seria errado de tudo pensar em intubar esse paciente lá no início, tá? Por quê? Porque o paciente na intubação, você consegue manejar melhor esse volume dele, você consegue manejar o esforço respiratório, você consegue manejar melhor a acidose. Então, assim, pense em intubação precoce se o paciente tiver uma evolução desfavorável. Essa paciente não estava tão na cara que ela estava evoluindo de forma desfavorável, porque a gente não conseguiu nem fazer aquele volume inicial, a gente não tinha iniciado ainda nenhuma droga vasativa, mas a partir do momento que essa paciente já está com noradolbuta, já fez VNI e a coisa não está andando bem, continua mal perfundida, está rebaixando cada vez mais, o próximo passo aqui é intubar, tá bom? E foi o que aconteceu com essa paciente. A gente fez aquelas medidas iniciais, é aquela coisa, o antibiótico ele não vai agir ali imediatamente, né? O antibiótico vai fazer efeito e, enquanto isso, a insuficiência cardíaca daquele paciente está totalmente descompensada. E aí você precisa ganhar tempo para esse antibiótico conseguir sanar essa infecção. Então, ali é a intubação, tá?
E aqui o que eu recomendo para vocês é em não usar midazolam e fentanil, porque essa paciente já está muito limite. Então assim, não faz analgesia, tá bom? Aqui é quase que contraindicado a gente fazer fentanil, porque esse paciente vai ficar mais hipotenso ainda, vai chocar mais. Então não precisa fazer analgesia. E para escolher um indutor aí, eu deixaria o midazolam de fora. A gente pode escolher aí etomidato, que é mais cardioestável, apesar de que teve esses estudos recentes aí que deixou a gente um pouco na dúvida, mas assim, eu acho que é uma coisa muito nova para a gente tomar como verdade absoluta. Então para esse paciente aqui, o etomidato encaixaria bem. Outra opção aqui é a ketamina. Mas assim, tome muito cuidado com ketamina em paciente com insuficiência cardíaca descompensada, paciente com síndrome coronariana aguda, porque ela pode induzir hipertensão, aumentar o consumo do miocárdio, que às vezes desse paciente já não está muito bom. Então tomem cuidado. Mas etomidato ou ketamina seriam opções razoáveis aqui. O que eu não faria de jeito nenhum é midazolam, a não ser que você não tenha outra medicação. Se você tiver só midazolam, faz uma dose reduzida. Lembrando que a gente vai usar 0,3 mg por quilo de midazolam geralmente. E aí nesse caso aqui você faria 0,1 mg por quilo, que é uma dose reduzida para esses pacientes que estão mais limítrofes ali, certo? Beleza, intuba essa paciente. E aí, aqui, qual que vai ser o resto do manejo dessa paciente? É manter esse antibiótico, esperar essa infecção melhorar, tirar um pouco de volume dessa paciente, mas assim, não tirar demais, porque a gente, tem que tomar cuidado com essa questão da sepsis, o paciente não pode ficar hipovolêmico. Então, eu tiraria aquele excesso inicial e focaria nos próximos dias a manter esse paciente mais euvolêmico. E aqui é um erro comum também, às vezes a gente inicia essa furosemida, essa dose de ataque no primeiro dia, 100 mg, e deixa isso vários dias. Qual que vai ser a consequência aqui? O paciente ele vai ter dificuldade de sair do choque, porque ele vai acabar fazendo essa hipovolemia, E ele também vai começar a evoluir com insuficiência renal. É muito comum. E aí a pessoa fala, a culpa foi a furosemida. Não foi exatamente a furosemida, foi você que deixou de ver que esse paciente ele já não podia ficar tão hipovolêmico mais, você continuou dando furosemida. E aí você reduziu a perfusão renal. Então não é que a furosemida foi lá e lesou o rim, é que a hipovolemia que você gerou com excesso de furosemida gerou hipoperfusão renal e, consequentemente, isquemia renal. Então tentem manter esse paciente euvolêmico. E a gente não pode também deixar esse paciente com excesso de volume, que isso também vai mexer na função renal, certo? Beleza, como que essa paciente aí evoluiu? Essa paciente, ela foi melhorando da infecção, certo? A gente começou a tirar a medicação, a gente começou a conseguir tirar a dobutamina, a gente conseguiu tirar a noradrenalina. E aí, essa paciente depois, a gente acabou conseguindo extubar. E aí aqui é outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Muito cuidado na hora de extubar paciente que internou por edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada. Por quê? Esse paciente, qual que é a tendência quando a gente extuba um paciente? Pensem o seguinte, quando o paciente está entubado, ele está com uma pressão positiva dentro do tórax, uma pressão elevada. Certo? Quando a gente extuba esse paciente, a tendência é essa pressão sumir, porque a gente tirou o fator que estava gerando essa pressão elevada ali dentro do tórax. E aí, quando essa pressão some, diminui, a consequência é que você aumenta o retorno venoso. Então, todo aquele sangue que não estava conseguindo entrar no tórax por conta que a pressão ali estava aumentada, ele consegue entrar. Só que o paciente em insuficiência cardíaca, ele não tolera volume. Então, vai vir aquele volume em excesso ali, e às vezes o paciente está bem. As suas gases que você está colhendo tá boa, o paciente está lá em modo de ventilação em suporte e está tolerando bem, está com a frequência respiratória baixa, está com nível de consciência, está contactando com você. Você estuba, dá meia hora esse paciente entra em insuficiência respiratória. Por quê? Porque você não manejou esse volume do paciente antes de estubar ele. Então, quando você estiver pensando em estubar, tenta deixar esse paciente mais para hipovolêmico um pouquinho, de acordo com o que ele tolerar. Então, dá uma apertada na furo ali, tenta ver se não está entrando muita medicação, antibiótico, muita coisa que está entrando muito volume. Então, deixa esse balanço um pouquinho mais negativo, sabendo que quando você estubar, esse volume todo vai retornar e aí esse paciente não vai lidar bem com esse volume, certo? Então isso aqui é uma dica de ouro, hein? Presta atenção aí. Segunda questão aqui, estubou esse paciente, o paciente já saiu das drogas vasoativas, você vai começar a reajustar as medicações, certo? Lembre-se que esse paciente ele tinha uma insuficiência cardíaca, talvez ali na entrada, como o paciente entrou em um quadro de choque, você tirou o beta-bloqueador, porque o paciente em choque cardiogênico, em choque de forma geral, hipotensão, não é bom você dar beta-bloqueador inicialmente. Você tirou os antihipertensivos, você vai começar a voltar com tudo isso aqui. Já passou a infecção, o paciente está estável, começou a pressão ficar um pouquinho mais elevada, já passou aquela fase crítica, começa bem devagar, beta-bloqueador de novo, aqueles medicamentos que são modificadores de doença. E é cobrar, depender do que esse paciente usava, e se ele não tiver com insuficiência renal aguda, tá? E aí você vai reajustando essas medicações e lembra de reforçar para o paciente a adesão ao tratamento. Comer pouco sal, ter restrição hídrica,
usar os medicamentos mesmo, certo? Idealmente, quando for dar alta para esse paciente, ele ter um acompanhamento precoce com o cardiologista, tá bom? Se vocês gostaram do caso de hoje, não esquece de clicar aqui em gostei, tá? Clica no joinha aí embaixo, que isso faz o vídeo chegar para mais pessoas. E não esqueçam de continuar acompanhando aí no nosso canal, que eu vou trazer outras discussões como essa, de casos clínicos reais, para que cada vez mais você possa adquirir segurança em atender pacientes graves. Até o próximo vídeo.